Mulher pode pastorear uma igreja? Se você ama a palavra de Deus e quer aprender o que realmente a Bíblia ensina, já inscreva-se no canal, ative o sininho e marque a opção Todos. Assim você receberá todas as notificações dos nossos vídeos. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos. Que o Espírito Santo fale agora ao seu coração, porque a mensagem de hoje é algo revelador. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. Meus irmãos, a exposição bíblica da palavra de hoje não é uma questão de opinião pessoal, mas de obediência à palavra de Deus. Vivemos dias em que a ordem divina tem sido invertida e muitos, movidos por sentimentos ou por pressões sociais, eles tentam reinterpretar o que Deus estabeleceu desde o princípio. Quando falamos sobre a mulher de exercer o pastoreado, precisamos olhar não para a cultura moderna, ou quais igrejas aceitam, mas para o que a Escritura Sagrada realmente ensina. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11: A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui o apóstolo Paulo não fala por opinião pessoal, mas por inspiração do Espírito Santo, estabelecendo a ordem espiritual dentro da igreja. Ele remete à criação, mostrando que essa estrutura vem desde o Éden. Não é algo cultural, é o princípio divino. A mulher diante da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela tem um papel nobre, santo e indispensável no corpo de Cristo. Mas o ofício pastoral, esse ato de governar espiritualmente, isso foi delegado apenas ao homem. O texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7 é bem esclarecedor. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. A Bíblia não usa a expressão esposa de um só marido. A referência é sempre masculina, não por machismo, mas por ordem espiritual. Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, descrito em Efésios capítulo 5, versículo 23. Essa ordem não diminui a mulher, mas protege a harmonia do corpo de Cristo. Quando a mulher tenta ocupar o papel do homem na liderança pastoral, ela acaba saindo da cobertura espiritual que Deus determinou. O problema não está em sua capacidade, mas na função que o próprio Deus estabeleceu. Isso não quer dizer que a mulher não tenha ministério. Pelo contrário, a Bíblia mostra mulheres poderosas no serviço do Senhor. Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição de Cristo. Débora foi juíza e profetisa em Israel. Já Priscila ensinou ao lado do seu esposo Áquila. A irmã Febe, ela foi diaconisa da igreja de Cencreia, descrita em Romanos capítulo 16, verso 1. Mas nenhuma delas foi pastora, bispa ou apóstola, no sentido de exercer autoridade espiritual sobre a congregação. Todas serviram debaixo da estrutura estabelecida por Deus. A mulher sim pode ser uma missionária, levando o evangelho onde muitos não querem ir. Pode ser evangelista pregando nas praças, nos lares e também nas nações. Pode ser diaconisa cuidando das necessidades da igreja, acolhendo os santos, servindo com amor. Pode ser também uma cooperadora no reino de Deus, sustentando a obra com oração e trabalho. E mesmo que o ofício de missionária ou de evangelista envolva aspectos pastorais, ele não inclui a administração nem governo do rebanho de Deus. O cuidado pastoral no corpo de Cristo, em sua igreja, permanecem sobre a responsabilidade de um homem, ordenado e levantado por Deus como pastor. Quando olhamos para a história da igreja, nós percebemos que os desvios começam exatamente quando a ordem bíblica foi sendo relativizada. Os apóstolos nunca ordenaram mulheres ao episcopado.
Essa prática surge séculos depois, com a influência do humanismo, do liberalismo teológico e, mais recentemente, dos movimentos feministas, infiltrados nas estruturas religiosas. Muitos dizem, mas Deus pode usar uma mulher, e nós sabemos que pode mesmo. E Ele usa, mas usar alguém em dons e ministérios é diferente de instituir uma ordenação eclesiástica de governo. A Bíblia nunca proibiu que a mulher pregue o Evangelho. Jesus disse em Marcos 16,15, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem é para todos, homens, mulheres. A mulher pode pregar, testemunhar, evangelizar, profetizar e orar com autoridade. O que ela não pode é assumir o papel de um homem no pastoreio. Essa governança eclesiástica cabe apenas ao homem. Esse limite não é imposto pela igreja, é determinado por Deus. E quando Deus estabelece algo, é para o bem do corpo de Cristo. A mulher foi criada como auxiliadora idônea, não sendo inferior, mas como parceira. E no contexto da igreja, ela continua sendo colaboradora essencial na expansão do reino de Deus. As igrejas mais firmes, mais cheias de oração, são sustentadas por mulheres de fé. Mas isso não lhes dá o direito de alterar o papel espiritual que o Senhor estabeleceu. Portanto, meus irmãos, a pergunta, pode mulher pastorear uma igreja? Deve ser respondida não com emoção, não com partidarismo, mas com escritura sagrada. A resposta é não. A mulher pode servir a Deus em muitos ministérios. Pode ser uma guerreira na oração, uma missionária incansável, uma evangelista ungida, uma diaconisa fiel, mas o pastoreio, o episcopado, a presidência espiritual sobre a congregação pertencem à estrutura que Deus deu ao homem. Se obedecermos à palavra de Deus, a igreja será fortalecida, o lar será restaurado e o reino de Deus avançará em ordem e santidade. Que as mulheres de Deus se levantem sim, mas no lugar que o próprio Deus designou, para que tudo seja feito com ordem e decência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 40. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém, deixe o seu pedido de oração nos comentários e não esqueça de inscrever-se no canal para continuar recebendo as palavras que edificam. Curta esse vídeo e não se esqueça, amanhã estarei aqui novamente trazendo um novo conteúdo edificante para a tua vida. Estaremos aqui novamente amanhã, se Deus permitir.